Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de PHP, tá? E agora na aula passada a gente viu a configuração desse package, tá? Esse package.json, onde a gente teve aquele erro lá do importer, a gente escreveu errado, tá? Mas a gente já corrigiu e criou as pastas aqui do Node Modules, tá? Agora a gente vai criar esse arquivo aqui, ó, Group File, tá? Eu já criei ele aqui, tá? Com as configurações necessárias para a gente estar executando ele, tá? Não se preocupe, eu vou estar liberando esse arquivo aqui para vocês também não digitar nada errado, tal, não acontecer nenhum erro, tá? Vou descomentar aqui e vou mostrar para vocês o que eu fiz nesse arquivo aqui, tá? Essas primeiras linhas aqui, ó, da 1 a 12, eu fiz a requisição de todos aqueles arquivos, né, todas aquelas dependências que a gente fez na aula passada, tá? Aqui no package.json, tá? Você pode contar aqui. Aqui a gente tem 9 dependências e aqui eu declarei as variáveis, tá? Como é o arquivo json.js, a gente declara a variável assim, tá? Var e o nome da variável. Eu declarei aqui as 9 variáveis que a gente fez a requisição aqui das 9 dependências, tá ok? Tá, aqui eu já criei a primeira função, onde vai minificar todos os arquivos CSS que a gente criar aqui no nosso projeto, tá? Então o diretório principal dele vai estar aqui em resources, sas, tá? css.scss, tá? Então essa função aqui fica monitorando esse arquivo aqui, tá? Então a gente se percebe que aqui dentro de sas tem o arquivo css.scss. A gente não tem esse arquivo aqui, tá? Então a gente vai criar ele agora. A gente dá um Ctrl, clica com direito, dá um New File, dá um Ctrl S aqui mesmo e salva ele com css.scss. Pronto, agora a gente já tem esse arquivo aqui, tá? Porque essa função vai ficar monitorando esse arquivo aqui. Então você precisa ter esse arquivo lá, tá? Depois a gente tem aqui o source maps, tal, algumas configurações padrão, tá? O destino, onde vai ficar o arquivo, tal, que vai ser aqui, ó, resource.css aqui, tá? Nessa pasta aqui CSS e aí por diante, tá? E aqui a gente fez a configuração do nosso JS, tá? Onde a gente vai minificar todos os nossos arquivos JS. Aqui a gente vai estar monitorando esse arquivo, ó, resources js.js, tá? Então a gente percebe que aqui a gente não tem nenhum arquivo. Então vamos criar esse arquivo aqui, ó, js.js, tá? A gente clica aqui em js new file, dá um Ctrl S aqui, js.js, salvar. Pronto. Agora já criou um arquivo aqui js.js, tá? A gente pode fechar esses dois arquivos aqui e esse package.json. Tá, com essas duas funções prontas, tá? Aqui a gente está fazendo um task nele, tá? Para chamar essas funções. E aqui a gente tem duas funções. Uma função para ficar monitorando a nossa codificação, nosso desenvolvimento. E uma outra função para startar o nosso projeto, tá? O que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai salvar esse arquivo aqui, tá? Lembrando que esse arquivo aqui eu vou estar disponibilizando para vocês aí nos recursos dessa videoaula, tá? Então vocês não vão precisar ficar digitando linha por linha aqui. Vou estar disponibilizando eles aí nos arquivos. É só você procurar aí onde baixar os arquivos dessa aula, beleza? Tá, a gente deu um Ctrl S aqui e salvou essa função. O que a gente precisa fazer agora, tá? A gente vai abrir o nosso prompt command, nosso terminal. E a gente vai lá na pasta do projeto, tá? Então a gente digita aqui cd // para a gente voltar para o disco local C, tá? E a gente vai lá na pasta do projeto, champ cd htdocs. Pronto, a gente está na pasta do projeto, tá? Nessa pasta aqui, ó, htdocs, champ htdocs, tá? O que a gente precisa estar fazendo aqui? É só a gente digitar gulp start. Tá? Esse start aqui, ó, deixa eu vir aqui, fazer assim, dividir a tela, tá? Para vocês verem melhor. Esse start aqui é o nome dessa função que você colocou aqui embaixo, ó, start, tá? Então, o que ele vai estar fazendo? Ele vai serializar as duas funções, a gulp_sas, que é essa primeira função aqui, onde a gente vai estar criando a minificação dos nossos arquivos compilados CSS, e depois ele vai fazer a série nesse arquivo Agrify aqui, nessa função, onde vai minificar os arquivos JS, tá? Se a gente der um Enter aqui no nosso
prompt command, a gente percebe que a gente vai criar alguns arquivos aqui, tá? Vamos dar um enter aqui. Esperar um pouquinho, né? Alguns segundos para ele fazer a função. Pronto, ele executou a função aqui, tá? Após que eu dei o enter. O que ele fez? Primeiro, ele foi lá no arquivo goupfile.js, tá? Que é esse arquivo aqui, tá? O que ele fez? Ele deu um start nessa função, start aqui. Ele fez a primeira função, gulp_sas, que é essa função aqui, ó, gulp_sas, tá? Aí ele fez toda essa função e depois exibiu um log SCSS compilado, que é o log que veio aqui, tá? Depois ele foi para a segunda função, gulp_sas, tá? Que ele compilou todos os arquivos, essa daqui, ó, gulp uglify. Ah, tá. Aqui ele deu um finish na função, tá? Gulp_sas, explicando melhor para vocês, tá? Ele deu um finish na função gulp_sas e demorou 101 milissegundos para executar essa função, tá? Aí depois ele começou a startar a segunda função, a gulp uglify. Aí ele executou a função e depois um log, quando finalizou, ele deu um log aqui, JS minificado, que é o que aparece aqui, ó, JS minificado. Logo após, ele encerrou o uglify, tá? Que é essa função aqui. E logo após, ele deu um finish na função start, que é essa daqui que a gente finalizou tudo, tá? Ao executar essa função, ele criou alguns arquivos aqui, tá? Aqui na pasta resources CSS, ele criou dois arquivos, o css.css, tá? Que seria todo o nosso arquivo compilado do nosso CSS, ele vai aparecer aqui. E aqui ele criou um map, tá? Para fazer controle de versão, beleza? Esses dois arquivos você pode fechar. E aqui no Resources JS, ele criou esse aqui, ó, um JS minificado também, tá? Aqui é onde vai estar todo o nosso código jQuery minificado, para ficar melhor para o navegador interpretar, beleza? Tá, a gente rodou primeiro essa função, o gulp start. Agora a gente vai rodar essa função aqui, ó, essa função, gulp watch, tá? Então vamos digitar aqui, gulp watch. Aconteceu um erro aqui, tá? Por quê? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa gulp autoprefixer, tá? Autoprefixer. Ah, tá. Isso daqui, ó. Tem um erro aqui, ó. Eu digitei um R no gulp aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Só dar um Ctrl S aqui. Acho que eu salvei, né? Por isso que deu esse erro. Mas vamos dar aqui um gulp out de novo, tá? Opa. Gulp out. Pronto, agora foi certinho, tá? Eu tinha digitado um R aqui no gulp, então funcionou agora, tá? O que acontece? Você percebe que ele tá aqui, ó, start out. Ele não executou essas funções aqui, ó, start gulp_sas ou gulp uglify. Por quê? Porque ele está esperando acontecer alguma mudança em um desses dois arquivos, ou no CSS aqui, ou no JS aqui, tá? Vamos abrir esse arquivo aqui, js.js, tá? E aqui a gente não vai escrever absolutamente nada, apenas vamos dar um Ctrl S nele, para salvar o arquivo. Vocês percebem que automaticamente ele já ficou assistindo, viu que não tem nada, mas deu um Ctrl S, salvei o arquivo. Então, se eu dar um Ctrl S novamente, o que acontece? Ele entende que o arquivo foi atualizado. Ao menos a hora do arquivo ele foi atualizado, tá? Então ele fica assistindo e vendo aqui o que aconteceu no arquivo. Dou um Ctrl S, ele vai automaticamente minificar o arquivo de novo. Dou Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. E quantas vezes, por exemplo, eu escrevo qualquer coisa aqui, dou um Ctrl S, ele vai minificar o arquivo, tá? Isso é assistir ao arquivo. Toda vez que você dá um Ctrl S, salvar o arquivo, ele vai compilar o arquivo novamente, tá? Isso no JS, tá? JS minificado. Aqui no css.sh,
.scss, a mesma coisa. Aqui você percebe que ele deu um log.js minificado, tá? E aqui ele vai dar o outro log. Se você der um Ctrl S aqui, olha lá, ele deu um CSS compilado com sucesso. Compilado, né? Então ele finalizou a função. Ele fica assistindo a função para que você não precise ficar digitando toda hora gulp start para ficar compilando o arquivo, tá? E é bom você ficar assistindo a função, porque se você digita algo aqui inválido, por exemplo, principalmente aqui no css.css, ele vai dar um erro aqui, ó. Fica observando. Vamos salvar aqui. Ah lá, ele deu um erro. Por quê? Ele entende que isso daqui, um texto aleatório aqui, não é um comando CSS. Então ele dá esse erro aqui, tá? Agora, se eu vim aqui e fazer uma declaração CSS da forma correta, por exemplo, vamos estilizar uma classe btn, vamos colocar aqui uma color blue, ponto e vírgula, vou dar um Ctrl S para salvar aqui, né? Pronto, ah lá, ele fez a minificação completa, ele deu um CSS compilado com sucesso, tá? Se eu ficar digitando aqui Ctrl S, ele vai ficar apertando aqui, recompilando o arquivo, tá? E se eu fizer assim, ó, ficar duplicando essa função aqui, ó, Ctrl S, para salvar o arquivo, tá? Vocês percebam que aqui, ó, no arquivo resource css.css, ele, deixa eu abrir tela total, ele vai minificar o arquivo. Ele não vai deixar de acordo com o que está aqui. Por quê? Ele vai deixar tudo em uma única linha, para o navegador interpretar de uma maneira mais rápida e ficar um arquivo mais leve, tá? É por isso que a gente vai estar utilizando o SAS aqui e para compilar todos os nossos arquivos CSS e todos os nossos arquivos JS, tá? Então, se isso aconteceu com você, se isso funcionou com você também, tá? Você conseguiu executar a aula com sucesso, tá? Não teve nenhum erro lá. A gente fica salvando aqui esses arquivos aqui, ele fica compilando automaticamente lá, tá? Então, essa é a aula de hoje, pessoal. A gente fez a configuração aqui do nosso arquivo gulp.file, gulpfile.js, tá? Para estar facilitando o nosso trabalho aqui no gerenciamento de tarefas, de estar compilando todo o nosso CSS e nosso JS, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.